Ele era monsenhor na época, não era bispo ainda, e oficial da Congregação Doutrina da Fé. Eu prestei serviço também. Aí, olha, fico feliz de saber disso, porque eu já... O livro era bom, mas não sabia que o homem era tão... E ele é especialista em catequese, né? É, exatamente. Ele que está, digamos assim, ele foi o grande secretário, não é? Depois na elaboração do catecismo e na coordenação também de todas as traduções dos catecismos no mundo inteiro. Aliás, aqui no título está colocado aqui, Catequese para a Primeira Comunhão, baseada no catecismo da Igreja Católica. Sim. Quer dizer, é coisa bem atual, né? Muito bem, aqui um livrinho que eu escrevi para criança, histórias que o vovô conta, né? Historinhas que eu sempre contei para meus filhos, para meus netos, sempre me pediram para escrever um livro desse, mas com um fundo moral, né? Sempre contei uma história com um ensinamento moral, para a gente contar para as crianças, fazer criança dormir contando histórias aí, ok? Já mostrei o livro do Padre Paulo, Apóstolo Católica, um livro que eu gosto muito de mostrar é esse daqui, o Breviário da Confiança, um livro também antigo, mas muito bom, que reacende a confiança na gente, em Deus, especialmente nos momentos de luta, de sofrimento, de... Monsenhor Ascânio Brandão, que é o autor desse livro, é um homem que morreu com fama de santidade. O livro do Scott Hahn, a conversão dele, Todos os Caminhos Levam a Roma, um pastor, né, americano. Eu estive na casa dele, esse homem tem na casa dele 40 mil livros católicos. Eu nunca vi uma pessoa ter uma biblioteca tão grande na sua casa. Os alunos de doutorado dele em Bíblia, eles estudam na casa dele. A biblioteca dele é maior que a da biblioteca da cidade. Fantástico o trabalho do Scott Hahn. E por fim, quero mostrar esse livro, Construir o Homem e o Mundo. Foi um dos livros mais bonitos que eu li na minha vida, marcou a minha formação. Esse livro, um padre salesiano chamado Padre Sérgio Rocha colocou na minha mão quando eu tinha 14 anos de idade. Até hoje eu leio esse livro. Realmente, Padre Jonas escreveu aqui no muro da Canção Nova, Homens Novos para o Mundo Novo. Padre Jonas tirou daqui. Ainda hoje eu estive com ele, lá da fundação, e o Padre Jonas disse que ficou muito satisfeito de ter relançado esse livro. Isso tem mais de 40 anos. Ali que o Padre Jonas estava na formação conosco, nós éramos jovens. Padre Paulo, vamos voltar para a nossa conversa sobre a educação. Hoje é o Dia Internacional da Família, né? Sim. 15 de março. Então tem tudo a ver com a educação. Por isso também que eu estou trazendo um pouco desse tema aqui. Padre Paulo, como é que a família faz hoje com a educação dos filhos? Bom, a primeira coisa é necessário a gente investir uma coisa chamada tempo, não é? Nós precisamos derramar o nosso sangue pelos nossos filhos. E o sangue da vida chama-se tempo. Ou seja, nós não podemos agora querer que o filho não é uma coisa que se liga na tomada, né, e funciona. Aparelho. Não. Se você não dá tempo ao seu filho, quem vai educá-lo vai ser o videogame, a televisão, o computador, a gangue, o celular, o traficante, né? Aí vai educá-lo. Alguém vai ocupar o espaço que você deixou. Agora, é evidente que para investir tempo, né, como dizem os americanos, time is money, né? Você vai ter que apertar o orçamento familiar. Porque, claro, o casal trabalhando o tempo todo, não é? Então é necessário, quando os filhos são novos, que o casal esteja disposto a se sacrificar. É melhor viver um orçamento reduzido, é melhor viver, né, com menos conforto, não é? O nosso Brasil, ele está, graças a Deus, melhorando o pão, não é, de vida. Hoje em dia, quando se fala de pobreza, não é nem comparável à pobreza que se via no Brasil há 50 anos atrás, né? Eu não estou dizendo que as favelas devem existir, ou que a favela seja coisa boa, mas uma favela antigamente era feita de papelão, né, e de madeira. Hoje, favela é de alvenaria, tem luz elétrica, parabólica, micro-ondas, geladeira. Não estou dizendo que estamos num nível ideal, mas as coisas
melhores. Então, principalmente aqueles que estão nessa classe média, né, mais emergente, as pessoas precisam colocar a mão na consciência e compreender o seguinte: vamos renunciar um pouco de benesses e saber dar o nosso sangue, né, para os nossos filhos. Ou seja, e o sangue da nossa vida é o tempo. Isso é importante. Agora, tempo também significa um tempo de qualidade, um tempo onde você, educando para a fé, por exemplo, você também se educa e se converte. É interessante a gente notar isso. O cristianismo ele é de tal maneira que, se eu sou missionário, o Papa Francisco, quando era cardeal Bergoglio, ele trabalhou muito na redação do documento de Aparecida. E o documento Aparecida insiste: discípulo missionário. Por que Jesus, antes de subir ao céu, disse aos discípulos: ide pregar e fazer discípulos? Ou seja, discípulos, em grego, né, matheteusate, né, fazer discípulos, que é ensinar. Vai lá e ensina. Né, é uma educação. O cristianismo é uma religião da educação. Né? São Francisco Xavier, quando ele chegou lá no Japão, na China, na Índia, um grupo de sacerdotes, né, brahmanes lá na Índia, chega e disse: olha, nós vimos aí você pregando, você faz milagres, nós queremos aprender a sua doutrina, mas nós queremos dizer para você, nós queremos dizer para você que tudo que você nos ensinar, nós vamos guardar o segredo. São Francisco Xavier disse: não, é o contrário, eu quero que vocês contem para todo mundo, né? Porque na religião deles, o sacerdote, né, tem aquele segredo esotérico, aquela coisa. Mas nós cristãos não, nós não somos esotéricos, nós queremos abrir, evangelizar, contar. E uma coisa importante: se eu parar de evangelizar, eu me torno menos cristão. Ou seja, você que é pai católico, evangelize seu filho, porque evangelizando o seu filho, você salvará a sua fé, a sua santidade, porque é ensinando a santidade que você se santifica, ensinando a fé que você fortalece a sua fé. E se nós deixarmos de ser uma igreja missionária, e a missão começa na própria família, não precisa atravessar o oceano e a África, né? Se nós deixarmos de ser uma igreja missionária, nós deixaremos de ser igreja. Porque nós somos... a missão é porque a igreja quer aumentar o tamanho. Não. Até para ela permanecer, para nós permanecer firmes, de pé, ou nós evangelizamos, ou nós seremos menos cristãos. Ai de mim se não evangelizar, diz São Paulo. Né? Nós deixaremos de ser cristãos. Então, eu sei, o professor Felipe Neri falava nos blocos anteriores, e isso é importante, que a escola católica deve também primar pelo conhecimento científico, pela qualidade, né, daquilo que ela transmite, de competência, não tem dúvida. Mas eu, como padre, né, puxo a brasa para a sardinha da questão da educação religiosa, né, que isso é verdade, tudo isso é verdadeiro, justo, deve ser mesmo, mas é fundamental, né, os pais, os professores não terem medo de ensinar as pessoas a serem bons católicos, bons e serem de Deus santos. Uma coisa que existe um acordo entre o Brasil e a Santa Sé, que já foi assinado, a gente ainda está tramitando, né? Não foi aprovado definitivamente, mas nesse acordo se prevê que o ensino religioso é confessional. Hoje em dia, quando se faz ensino religioso em muitas escolas... Explica o que é ensino religioso confessional. Ou seja, ensinar o católico a ser católico. Então, assim, por exemplo, uma escola, se tem evangélicos, naquele momento os evangélicos saem e vão para uma outra sala, onde lá eles terão
há o ensino religioso evangélico. O espírita vai ter um ensino espírita. E o católico vai ter um ensino confessional católico, aprender a ser católico. Porque o que se ensina hoje nas escolas de ensino religioso é relativismo religioso. Mistura tudo. É a ditadura do relativismo que denunciava no 16. Ou seja, todas as religiões são maravilhosas, vamos viver em harmonia e paz, etc. Mas é claro que nós vamos viver em harmonia e paz, mas espera lá. E a minha idade? Não é? Então, o relativismo não é bom para ninguém. Se vai ter diálogo interreligioso, eu tenho que saber pelo menos quem eu sou para dialogar com você. Né? Se eu nem sei o que eu sou. Então vira uma mixórdia, uma coisa assim, um sentimentalismo, uma coisa assim meio alista, religião é harmonia com a natureza, aí você, na aula de ensino religioso, vai todo mundo para o jardim abraçar a árvore, quer dizer, mas isso não é religião, né? Ou seja, a religião ela é confessional, porque você, ao fazer isso, você ensina, e já tem aí uma geração inteira de jovens aprendendo o indiferentismo religioso, não é? Um pluralismo religioso não tem cabimento. Padre Paulo, deixa eu voltar naquela pergunta que eu fiz para o Felipe, que agora faço para o senhor. Quem tem a escola na mão domina a mentalidade do mundo, correto? Acho que é já desde o tempo dos gregos, né? Por isso que todas as pessoas importantes queriam botar seus filhos para estudar, né? A gente sabe disso. Hoje nós temos essa dificuldade, essa falta de formação católica, como diz, crescer demanda, mas o número de colégios católicos não cresceu na medida do necessário. Só para dar um exemplo, eu me lembro que meu pai dizia, meu pai estudava aqui em Lorena, era uma cidadezinha que não tinha 20 mil habitantes, mas tinha um senhor colégio católico, que era o Colégio São Joaquim de Lorena, onde o senhor Quadros estudava como aluno interno. O pai de Jânio Quadros trouxe o Jânio Quadros lá do Mato Grosso para estudar interno no Colégio Joaquim de Lorena. E foi presidente da República, foi governador de São Paulo. Quer dizer, um homem foi influente na vida. Saiu de um berço católico. Se ele viveu bem ou não, é outra história. Aí meu pai dizia que tinha generais que tinham estudado com ele. Né? Quer dizer, então, a igreja, pelos colégios católicos, ela mantinha uma sociedade católica, juízes católicos, promotores católicos, parlamentares católicos, presidentes até da República. Isso, quando eu era criança, me lembro muito bem. O mundo, os governantes eram católicos. Mas por quê? Porque as escolas eram católicas, as universidades eram católicas. Bom, ficou agora esse buraco aí. A grande pergunta que eu coloco, Padre Paulo, é essa: como suprir isso? Cheguei a dizer para o Eto aqui, nós temos um instituto aqui da Canção Nova, muito bom. O Eto, não seria o caso de a gente fazer uma franquia desse negócio? A Canção Nova montar, por exemplo, kit de apostila, tal. E um kit, uma franquia. Ó, você quer montar um Instituto Católico Canção Nova lá na sua cidade? Tem que um padrão. Eu sei que isso é bicho, demanda muito trabalho, muito tempo. Mas como é que o senhor vê toda essa problemática? Bom, primeiro que se introduziu uma falsa ideia de que nós devemos dar uma educação neutra, onde depois a pessoa vai escolher a sua própria religião. Isso não existe. Ou seja, não existe atitude religiosa neutra. A atitude religiosa neutra já é uma atitude religiosa. Então, essa filosofia que está por trás, não adianta. A sociedade é conduzida por uma atitude, por uma postura filosófica. Então as pessoas ficam dizendo, não, mas isso aí é dominar a sociedade. Então é uma luta de poder, é uma luta de... Não é luta de poder, não é isso. Trata-se de buscar a visão correta, adequada da verdade, da realidade, para que a verdade liberte as pessoas. A verdade vos dá livres. Se você monta um sistema de mentiras, as pessoas se tornam absolutamente
bitoladas, não enxergam, não são livres. Né? Então, a virtude, quando se ensina para a virtude, quando se ensina a busca da verdade, as pessoas ficam livres. Não é? Por exemplo, um exemplo para dizer que estava lendo outro dia, Henrique VIII, que foi rei da Inglaterra, depois fez o cisma da igreja anglicana. Ele, um homem que recebeu uma educação católica extraordinária. O professor dele foi Thomas More. Quando ele fez 18 anos e foi entronizado, que ele foi coroado, né, rei da Inglaterra, Thomas More escreveu um poema de 200 linhas, 200 versos, celebrando a grandeza de um homem católico no trono. Ele depois escreveu um tratado de defesa dos sacramentos, recebeu do Papa, né, uma comenda, muito bem, é isso mesmo, defensor da fé católica. Que beleza! No entanto, este homem tão inteligente, quando caiu na devassidão, ou seja, na sexualidade desregrada, porque tinha numerosas amantes e depois ardeu de paixão pela Ana Bolena de uma forma que não... né, ficou completamente cego. Você vê as coisas que ele escreve depois, é impressionante. Você vê que o homem, desculpa falar, emburreceu. São contradições do início ao fim. Como é que um homem inteligente, como ele era, não enxerga? E Santo Tomás de Aquino nos recorda que a luxúria, a primeira consequência da luxúria é que ela embota a inteligência. A pessoa perde o acume da inteligência, perde, né, o corte, fica uma faca cega, não corta. Né? Então o que acontece? Nós aí, né, a festa internacional da luxúria nas nossas escolas. Né? Os nossos filhos são educados para a luxúria. Não, aí vem a educação sexual, coloca camisinha na mão de todo mundo, etc e tal, isso e aquilo. Não, por que coloca camisinha? Por que dá camisinha? Ah, é porque nós temos que evitar, essa era a conversa na década de 90. Nós temos que evitar a gravidez precoce das adolescentes. Aí depois, quando 10 anos depois fazer as estatísticas, viram que aquela política educacional estava aumentando a gravidez precoce. Aumentou o número, mas aí não está dando certo. Está vendo? Parar de distribuir camisinha. Não, mas é para distribuir mesmo assim, porque eles são, o adolescente é livre. Aí muda o argumento. Aí eles mudam o argumento. Ou seja, quando você finalmente mostra a falácia que o negócio não funciona, aí eles mudam o argumento. Não, mas não é para evitar a gravidez precoce, é porque... Aí pronto. Não tem como se segurar, eles vão fazer sexo mesmo, etc. Isso não é verdade. Eu tenho 22 anos de padre. Eu sei o que era a confissão adolescente há 22 anos atrás e o que é a tragédia do confessionário hoje em dia, 22 anos depois, com esta política educacional desvairada que nós temos. E as pessoas, com isto, a falta de virtude, as pessoas emburrecem. Me desculpem falar, mas nós estamos emburrecendo. Ou seja, no Brasil, por exemplo, não falta emprego. O que falta é gente competente para trabalhar. Você vai contratar uma pessoa, você não encontra uma pessoa competente para contratar. Por quê? Porque as pessoas só querem saber de prazeres carnais. Então, onde que uma civilização vai se sustentar sem virtudes? Não é? Então, assim, o ser humano, ele é assim. O ser humano é como uma parreira, né? A planta que dá as uvas. Se você não podar a parreira, no ano seguinte ela só produz folhas. Ou seja, se você poda, ela produz frutos. Se você não poda, ela produz folhas. Assim é o ser humano. Se você realmente consegue restringir, né, as tendências desordenadas das pessoas, as pessoas conseguem ser pessoas boas. E isso, a verdade liberta, a virtude liberta. E aqui que está a coisa.
E aí as pessoas podem ser livres para escolher a sua vida. A igreja não quer escravizar ninguém, não é uma questão de domínio. Vamos dominar as pessoas. Não, lavar o cérebro delas. Não, nós queremos libertá-las. E para libertá-las, temos que dar a virtude, porque somente a virtude é que faz as pessoas enxergarem a verdade. Padre Paulo, infelizmente o nosso tempo passa muito rápido quando a conversa é boa. Mas eu quero lembrar que o Padre Paulo estará aqui, se Deus quiser, na quinta-feira que vem. Vamos conversar sobre a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. As coisas, inclusive esse livro, O Segredo de Maria, é de São Luís de Montfort. Né? É uma espécie de um resumo do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Né? Nós estamos no mês de maio, por isso que eu estou trazendo aqui esse trabalho. Esse outro livro, A Mulher do Apocalipse, é um livro que eu escrevi colocando os dogmas que a igreja coloca sobre Nossa Senhora. A maternidade divina, a virgindade perpétua, a assunção ao céu e etc. E outras coisas importantes. Semana que vem nós vamos ter essa conversa aqui com o Padre Paulo. Padre Paulo, vamos encerrar o programa pedindo que o senhor nos dê a bênção aí para quem está aqui, quem está nas suas casas e preparando para a gente voltar semana que vem. Se Deus quiser. E fica o convite também para você participar aqui na Canção Nova, nesse final do Congresso Mariano, né, que nós vamos ter aí reflexões, vários padres pregando a respeito da Virgem Santíssima. Né? Padre, faz assim, num minuto, gente, um resumo da importância dessa consagração à luz de São Luís de Montfort, para as pessoas, inclusive, saberem do que nós vamos tratar semana que vem. Então, veja, a questão da consagração à Nossa Senhora é a escola de santidade, não é, que santificou o Papa São João Paulo II. Esta é a escola. Todo mundo admira João Paulo II, todo mundo conhece João Paulo II, mas as pessoas não conhecem a escola de santidade. Ele, quando era jovem, não é, carregava o tratado de Nossa Senhora na sua mochila. E ele trabalhava numa mina lá de cal, na Polônia, dizia, não, isso aqui eu vou levar para o trabalho. E ele carregou até o seu tempo de papa, velhinho, aquele mesmo tratado manchado de cal. É a escola de santidade. É um caminho para ser mais de Jesus. As pessoas não entendem isso. A consagração à Nossa Senhora, ela é cristocêntrica. Ou seja, é uma consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Então, o que todo voltado para Jesus. O segredo de Maria. Exatamente. Beleza. Padre, nos dê a bênção pela intercessão de Nossa Senhora. E você coloca aí, você que está em casa, eu convido também os sacerdotes que estão em casa para darem também essa bênção aí para todo o Brasil, né? Especialmente nesse ano, nesse mês de maio, nesse dia que é o Dia Internacional da Família também, por todas as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Paulo. Muito obrigado a vocês que vieram estar presentes aqui e aqueles todos que nos acompanharam também nas suas casas. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário.